estamos começando mais um Na Pauta. Informação, opinião e descontração. Olá, estamos começando mais um Na Pauta. E o Na Pauta de hoje é esse tema aí que você viu aí no título do vídeo. Por que Lula venceu as eleições? E a resposta o próprio Bolsonaro nos deu lá em 2018, quando ele era candidato. Se eu errar, o PT volta. Foi o que disse para nós Bolsonaro em alto e bom som. E de fato, Bolsonaro errou, e como diz lá no Porta dos Fundos, errou rude, porque o PT voltou. Mas a eleição dá uma zerada no negócio. Sabe? É como se você tivesse uma segunda chance de começar de novo, ainda mais estando com a máquina pública em suas mãos. É a chance de mostrar serviço. Né? Sabe aquela coisa de prefeito assim que faz tudo que tinha que fazer nos 4 anos, ele faz ali nos últimos 6 meses próximos à eleição. É assim. E de fato foi mais ou menos assim. E ele tentou, Bolsonaro tentou. Nos últimos 3 meses foi gasto ali cerca de 70 bilhões de reais. Teve ainda a PEC emergencial, que a mídia chamou de PEC kamikaze. Eu já chamei de PEC reeleição, que gastou ali cerca de 43 bilhões de reais. Esta conta, inclusive, vai ficar para o próximo governo. Ele tentou de tudo para tentar a reeleição, mas não chegou, não conseguiu e deixou só a conta agora. E por que Lula venceu as eleições? Qual foi o grande erro de Bolsonaro? Bolsonaro chegou em 2018 justamente pela sua truculência, falando aquelas besteiras. Ele surfou naquela onda que começou lá em 2013, a onda dos protestos ali em 2013. O impeachment da Dilma, né? E ele entrou naquela onda. E ele parecia ser o salvador da pátria. Os brasileiros adoram o salvador da pátria, né? Populismo barato. E aí o que aconteceu? De fato, nós vimos uma pessoa despreparada no poder, tá? E que teve, como se diz aqui no Sul, a faca e o queijo na mão para fazer diferente. Tá? Teve um congresso, né, com pessoas novas, membros novos, com ideias novas, favoráveis, mas ele preferiu se aliar à velha política, ao centrão, para fazer aquela coordenação de política. E aí, enfim, eu não vou aqui fazer uma análise do governo Bolsonaro, mas sim da eleição. Quero me reter somente à eleição. O momento onde a gente tem, como eu disse, aquela zera. Os dois ficam iguais. Tá? Aí o Lula surgindo como, se colocando como um mártir, e o Bolsonaro com a máquina pública podendo aí gastar pra caramba para tentar se reeleger. Mas aonde errou o Bolsonaro? Ele errou no discurso. Ele não conseguiu falar para além da sua bolha, para além dos convertidos já ao bolsonarismo. Ele não conseguiu fazer ampliação do seu voto. Lá em 2018, quando o antipetismo estava, a flor da pele estava forte, ele teve a agregação desses votos e, detalhe, um candidato fraco, que era o Fernando Haddad, que convenhamos, está batendo recorde de perder a eleição. Né? Perdeu para presidente, perdeu para prefeito, né? Perdeu para governador agora. Então, o Fernando Haddad é literalmente um poste. E aí, inclusive no começo ali, eles colocavam a imagem do Lula como candidato, né? Aí depois teve todo aquele problema. Ele não era candidato, de fato, né? O candidato era o Fernando Haddad. Colocaram a Manuela Dávila como sua candidata a vice. Mas era bater morto. E ainda mesmo assim fez uma boa votação, Fernando Haddad. Então veja bem que esse recado da votação que fez Fernando Haddad tinha que ser levado em consideração
pelo Bolsonaro, em vez de ficar dizendo que era urna, não sei o quê, porque eu deveria ter ganhado no primeiro turno, e ele entrou nesse mundo factoide dele, esse mundo paralelo dele, entendeu? Que ele acreditava, ele e os seus convertidos, e acredito até hoje, a prova é que tem gente na frente de quartel até hoje lá, então, e entrou dentro desse mundo paralelo, e ele não conseguiu enxergar politicamente. Ou seja, 2018 nos mostrou que o PT não estava morto. Mesmo com o Fernando Haddad, um poste, campeão de perder a eleição, um dos piores prefeitos de São Paulo, fez uma votação expressiva frente à onda bolsonarista que estava se criando. Este recado ele tinha que ter carregado para essa eleição, e ele não enxergou isso politicamente. Primeiro erro. E aí, agora ele não estava mais enfrentando o Fernando Haddad, ele estava enfrentando o Lula, um ícone da política brasileira. Goste ou não, ele é um ícone da política brasileira. Parabéns ou para maus, mas ele é um grande nome da política brasileira. Está nesse cenário, concorre à presidência desde 1989. Então, Lula, além de tudo, experiente. Visivelmente cansado, a gente viu ali nos debates, mas experiente, entendeu? Macaco velho do negócio. E Bolsonaro, a gente vê a inexperiência dele, principalmente nos debates, né? E a verdade é que o Lula não precisou fazer muito, não teve muito esforço, não precisou. O Bolsonaro se encarregou de se autodestruir. Naquele primeiro debate né, da Bandeirantes, onde ele ataca a jornalista Vera Magalhães, ali ele colocou uma pá de cal, ele colocou uma pedra enorme no seu percurso eleitoral. Lembra que eu disse? Que na eleição zera. O brasileiro tem memória curta, zera. Ele pode recomeçar de novo. Ele pode, inclusive, criar um perfil novo. O Lula fez isso diversas vezes. O Lula Paz e Amor criou-se na eleição. O Bolsonaro poderia ter ido e criado um novo perfil, mas mal orientado, mal assessorado, ele foi para aquela linha truculenta, atacou ali a jornalista Vera Magalhães, ele que já tinha uma imagem não muito boa com o público feminino, que é, inclusive, a maioria no eleitorado, veja bem, olha só, os erros políticos. E aí, ele bota pedras no próprio caminho, sozinho, ele não precisou de ninguém para fazer isso. Isso é que é assustador. Depois, mal assessorado, e a sua equipe ali, xiita também, toda radical, né, prejudicando ele, espalhando fake news, criando teorias conspiratórias. Tudo isso foi radicalizando cada vez mais o processo eleitoral, polarizando ele cada vez mais e separando cada vez mais os dois candidatos, criando um perfil radical, maluco, extremista, e um perfil radical paz e amor, né? O que acontece? Começou -se a criar a imagem do Papai Noel, o Barba lá, barbinha branca, vestido de vermelho. Era o Papai Noel, não era o Lula. Mas quem criou essa imagem, quem possibilitou isso foi o próprio Bolsonaro. De fato, o próprio Bolsonaro, ele foi o cara que mais contribuiu para a campanha do Lula. A começar com a soltura do Lula, tá? O fim do prisão em segunda instância se deu com o voto do próprio Cássio Nunes, indicado pelo Lula, pelo Bolsonaro ao Supremo. Então, o Lula só é candidato porque o Bolsonaro permitiu. Costurou para isso. Claro que a intenção não era... o Lula foi abrangido por isso, mas a intenção era ajudar o Flavinho. E aí se estendeu ao Lula. Mas, de fato, o Bolsonaro também, ele precisava do Lula. Porque, senão, ele não ia fazer nem um terço da votação que fez. Tá? O fato é que tanto Bolsonaro quanto Lula precisavam da polarização. Agora, na reta final da eleição, tá? Eu estou falando aqui da noite para o dia, isso no sábado à noite, Carla Zambelli,
enlouquecidamente bota tudo a perder. Eu responsabilizo parte da derrota de Bolsonaro a Carla Zambelli. Uma atitude extremamente maluca, e não só eu, o partido dela também, o PL, também responsabiliza. Uma atitude maluca faz com que, saindo com uma arma, correndo atrás, sabe, só colocou a imagem de radical no Bolsonaro, aquela imagem que precisava. Bolsonaro não foi bem nos debates, sempre com uma atitude grosseira, mal educada. Ele iniciava, inclusive, os questionamentos, as suas respostas, sem cumprimentar absolutamente ninguém. Só quem enxergava que ele foi bem, que ele bateu no Lula, foi bem, era só os xiitas, só os convertidos. Novamente eu digo, Bolsonaro só falou para os convertidos. Eu falo com tranquilidade que não votei nenhum dos dois. Meu voto foi nulo. Mas o Bolsonaro não teve um discurso capaz de me mudar o meu voto. Eu, um voto antipetista, veja bem. Propício a votar em Bolsonaro. Mas ele não conseguiu convencer. Não conseguiu convencer. Ele não conseguiu furar a bolha. Falou a eleição inteira somente para os convertidos. E vou dizer, ele só teve essa votação tão expressiva que teve graças ao antipetismo. Não foi por mérito dele. Não foi por mérito dele. A prova é a diferença de votação do primeiro para o segundo turno. Foi o antipetismo que deu os 58 milhões de votos que ele tem. Que ele não agradeceu, diga-se de passagem. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a Carla Zambelli, tá? Que é a quem eu boto na conta dela a derrota do Bolsonaro. Carla Zambelli irrita comando do PL, que cobra uma ação de Bolsonaro acerca dela. Tá? Vamos ler aqui bem rapidinho. Aqui. É um texto curtinho. Considerada uma das responsáveis pela derrota do Bolsonaro nas urnas, após aquela atitude maluca, sair apontando uma arma para um homem nas ruas de São Paulo na noite anterior à eleição, tá? Ela é foco de grande irritação da sigla, do PL. Correligionários e integrantes do comando da sigla afirmam a coluna ali, que fez a reportagem aqui, deixa eu ver de quem que é, perdão, eu já vou até dar o mérito a quem, é a Bela Megali, do O Globo, tá? Que segue errando e só faz ações para alimentar a própria plateia. O que eu quero dizer? O que ela quis dizer? Não entenderam absolutamente nada. Não conseguiram entender por que perderam a eleição. Continuam cometendo os mesmos erros. Falando somente para a bolha. Somente para o xiita. Não conseguiram, de novo, a entender por que perderam a eleição. Eles acreditam fielmente que é as urnas que deu o problema. Não foi erro político. Não foi erro estratégico. Tá entendendo que não conseguiram enxergar ainda por que perderam a eleição. E estão cometendo os mesmos erros. Hoje mesmo, o PL vai entrar com uma representação para pedir anulação das eleições. Pasme! A pedido de Bolsonaro. Deve ter feito birra lá. Não aceitou. Não reconheceu a derrota. Sabe? Se bem que essa notícia tem que ser averiguada ainda, porque foi dada pelo antagonista. E foi o único veículo que informou isso. O próprio PL não se manifestou. Então, vamos com calma também com essa notícia. Mas, se de fato fizerem isso, é um erro estratégico enorme. Em vez de costurar e construir uma oposição forte, não. O que ele está fazendo? Ele está remoendo as mágoas. Erro estratégico, está desfigurando a oposição, entendeu? Vai ficar esses xiitas malucos berrando, Carla Zambelli de um lado, o Nicolas Ferreira do outro. Boa parte do PL já nem está acompanhando esses malucos. Porque são malucos. Agora, enxergar o erro é muito importante para voltar forte. O Lula é mestre nisso. Por isso ganhou a eleição. Bolsonaro não conseguiu ainda enxergar. E aí pedir anulação da eleição, vai pedir anulação também
aí da bancada do PL, tem que anular tudo. Da vitória do Tarcísio em São Paulo, o Nicolas Ferreira, 1 milhão e tantos votos. Vamos anular tudo? Poxa, foi a mesma urna que elegeu. Tá entendendo? Que coisa de doido isso? Vamos seguir aqui no texto lá. Diante disso, já chegou para Bolsonaro a mensagem de quem é preciso tomar alguma atitude para frear os rompantes da parlamentar, da Carla Zambelli. O presidente fez ouvidos moucos até o momento. Na verdade, está ausente total, né? Estamos sem presidente. E não foi participar do G20. Primeira vez, tá? Não participou do G20. Então, quem sabe passa a faixa de uma vez? Vamos passar a faixa de uma vez? O principal argumento é que o conflito permanente estimulado por Zambelli é prejudicial para o partido e também para o Bolsonaro, como mostrou a derrota na eleição. Exatamente o que eu acabei de falar. Entre as atitudes recentes de Zambelli que tem irritado a cúpula do partido está a tentativa de articular internamente uma CPI das eleições, relatório de órgãos como o Tribunal de Contas da União, a Ordem dos Advogados do Brasil e o próprio Ministério da Defesa mostraram que não houve fraude no processo eleitoral. Outro ponto criticado internamente é o estímulo constante que ela faz junto a outros parlamentares do PL para adotarem a mesma atitude. Membros do PL relataram que nesta semana Zambelli enviou vários vídeos de ministros do Supremo Tribunal Federal sendo hostilizados em Nova York e estimulou colegas a difundi-los, a distribuir pelo WhatsApp, a publicar nas suas redes sociais. A deputada tentou também se infiltrar num evento, que ela está lá em Nova York, né, do grupo LEAD. Aquele evento, esse evento agora que teve agora, que o João Dória realizou lá em Nova York, até não entendi por que na Nova York, né, um evento brasileiro, com liderança brasileira, todo para público brasileiro, feito lá em Nova York. Mas enfim, que reuniu os magistrados, mas ela não teve sucesso, não conseguiu se infiltrar. Olha só aqui, ó, o que uma das lideranças do PL tem comentado. Se com o Bolsonaro como presidente esse confronto já o prejudicou, né, essa atitude, esse jeito, esse método de política já prejudicou, como ficou claro nas urnas, pelo menos alguém com bom senso lá, né? Para quem esse comportamento é bom? Questiona o líder das lideranças do PL. Só para Zambelli. Isso não constrói política de oposição. O PL não quer ser por aí xingado, sair por aí xingando os outros, quer adotar um comportamento consistente, porque ele quer fazer uma oposição, né, de fato. Então, isso aí é só ali para a patotinha dela, só alimenta a torcida dela, né? E isso aí é política de populismo, entendeu? Populismo barato, populismo extremo, radical. Não serve de absolutamente nada, só prejudica a imagem do próprio país e afasta cada vez mais das pessoas normais, vamos dizer assim, né? Que não são radicais, que não são xiita, que não são convertidos ao bolsonarismo, só afasta cada vez mais. A verdade é que o que nós temos vistos nessas manifestações é uma fábrica de memes. Todos os dias eles são uma fábrica de memes. Na frente dos quartéis, sabe? Que nem pareceu aquele pessoal da Praça é Nossa, marchando, Comando Maluco, marchando ali. Gente, que é isso? Agora, recentemente, tinham falado que ia fazer no feriado do 15 de novembro, da Proclamação da República, inclusive não teve nada, nem uma agendinha oficial da presidência, né, referente a isso. São 133 anos da Proclamação da República. Poxa, um fato importante. Tudo bem que ela não se deu da forma muito... foi meio que num golpe, assim, mas é a Proclamação da República. E nada, não vimos nada. Ausência total. E aí, tinham prometido fazer uma manifestação em Brasília. Mais de 5 milhões de bolsonaristas manifestando em Brasília. Deu uma chuvarada lá, ventania. Eu vi as imagens ali, porque lá tem aquele barro vermelho, né? Aquela água escura vermelha assim.
não deu ninguém. Sabe? É uma intervenção, mas divina. Foi uma intervenção divina. Sabe? Entendam o recado. Vamos para casa. Chega! Vamos trabalhar, vamos botar esse Brasil para funcionar, vamos fazer uma oposição de verdade. Vamos começar a enxergar o Brasil de uma forma mais macro. O Lula está eleito. Pronto. É uma imagem que a galera não curte muito, mas está eleito. Foi eleito. Foi pouca diferença e isso tinha que ser louvável e isso tinha que fazer com que fosse a grande ferramenta da oposição. Por quê? Porque vocês têm capital político. Nós vamos dizer assim, ó, nós somos oposição porque temos capital político. Bota a imagem, olha aí. Nós estamos falando aí de pouco menos de 2 milhões de votos, gente. Isso dá capital político. Mas olha para a esquerda, quem está eleito é o Lula. Entendam, aceitem. Pronto. É o maior erro estratégico repetir os erros da eleição que não elegeram. Estamos falando de 58 milhões de votos. Isso dá capital político, dá voz, dá autoridade como oposição. Mas estamos jogando tudo fora porque não sabem fazer. Estão repetindo os mesmos erros da eleição que perderam. É incrível, né? Então a resposta a nossa na pauta de hoje é por que Lula ganhou as eleições? Ganhou porque Bolsonaro não conseguiu perceber os erros e não conseguiu ainda, mesmo depois de ter perdido a eleição. Durante a eleição não conseguiu enxergar que a sua atitude, o seu estilo, o seu perfil não estava agradando. Não era mais 2018. Não estava agradando. E ele não conseguiu moldar o seu perfil. O Lula fazia um perfil radical. Daí 2002, ele percebeu que não, tá na hora de mudar. Né? Teve ajuda de marqueteiro, foi bem assessorado. E ele entrou lá, o bom velhinho, parecia o Papai Noel. De barba branca, todo de vermelho. Né? Paz e amor. Repetiu a dose, porque ele viu que deu certo. Bolsonaro não conseguiu enxergar que o seu perfil não deu certo dessa vez. No começo ali já dava para ver. Ele passou, na verdade, o Bolsonaro passou a campanha inteira, até o próprio Lula fez referência a isso em um dos debates, que ele tinha que ficar o tempo todo fala e depois diz que não foi bem assim, não foi isso que ele falou. Passou o tempo todo se desculpando, se esclarecendo, que não foi bem compreendido. Então, e ainda não percebeu os erros, e aí continua com essas atitudes errôneas, destruindo todo e qualquer tipo de oposição que pudesse se construir com um capital político como este conquistado nas eleições. Então é lamentável, né? Mas está aí por que Lula ganhou as eleições. Tá bom? Essa foi a nossa opinião, tá? E você pode dar o seu contraponto. Muito bem-vindo aqui. Deixa aí nos comentários, por favor, participe com a gente. E inclusive, deixa o seu contraponto aí que eu vou querer sim fazer aí um vídeo aí com os contrapontos, tá? Porque eu quero dar voz também a você. Nós queremos essa interação. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo você está recebendo aí. Deixa o seu joinha, não gostou, deixa lá ao lado e bota lá por que não gostou, tá? Vamos participar. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, esse foi o Na Pauta de hoje.